Boa tarde, boa tarde. Agora a gente já está ao vivo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Então, a gente tem aqui hoje o Yuri Gouveia. E aí, por favor, se tiver alguma informação errada, vocês atualizem, porque sem o Lattes ficou um pouquinho difícil achar as informações. Mas... Que pena. O Yuri, então, ele é graduado em Ciências Biológicas, modalidade médica pela Unifesp, mestre e doutor em Biologia Molecular, também pela Unifesp, e atual coordenador de P&D na área de Tecnologia de Renováveis da Braskem. E a gente também tem o Juan Rojas, espero que eu esteja já pronunciando. Correto, que bom. Que possui graduação em Microbiologia Industrial pela Pontifícia Universidade Javeriana. Tá certo. E doutorado em Biotecnologia aqui pela USP, então pelo nosso programa. E atualmente é analista na área de propriedade intelectual, vinculada a projetos biotecnológicos também na Braskem. Então, Perfeito. Vai ser uma super palestra aqui de realmente aplicação, sim, de biotech na indústria. E, por favor, palavra de vocês. Primeiro, Kelly, muito obrigado pelo convite, demais organizadores. Eu não sei como é que funciona essa semana, se vocês, da minha parte, tenham total liberdade para me interromper em qualquer momento e fazer perguntas, ou deixar perguntas para o final, o que vocês acharem melhor. O que eu conversei com o Juan e a gente achou que era apropriado, eu vou começar com uma apresentação falando basicamente alguns slides sobre o que é a Braskem, né? E depois contar um pouco o que nós, biotecnologistas, fazemos na Braskem, qual que é a nossa missão, né, dentro da empresa, e depois eu vou passar alguns detalhamentos sobre qual foi a minha carreira, rapidinho, e aí a gente pode bater um papo, ou o Juan traz um pouco também a perspectiva dele, de carreira. A gente tem pontos em comuns e pontos de diferenciação que são muito importantes, e a gente tem trabalhado juntos aí aos últimos 6, 7 anos com muito sucesso ali dentro da Braskem. Então, eu vou começar com essa apresentação da Braskem. Me avisa se vocês estão vendo a tela inteira, a tela cheia, por favor. Sim, tudo certinho. Então, vou ter basicamente 3 grandes blocos de slide de introdução. Um primeiro sobre a Braskem, a empresa, um background sobre o que a gente faz em biotecnologia, ali um pouco de background, e depois um pouco qual é o nosso P&D, como que a gente está organizado na organização. Então, a Braskem é uma empresa que atua no que a gente chama de primeira e segunda geração da indústria petroquímica. É uma empresa global, onde basicamente ela faz aquisição de nafta, né, ou gás natural, para a produção desses químicos de primeira geração, como eteno, propeno ou o clorossoda, e principalmente faz a sua transformação para resinas termoplásticas, polietileno, polipropileno e PVC, onde a Braskem entrega essas resinas na mão de convertedores, então, que vão gerar os produtos que são utilizados nas mais diversas aplicações da sociedade. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Então, a Braskem é uma empresa hoje global, né? Ela tem 41 unidades industriais no Brasil, Estados Unidos, México, Alemanha. Ela tem mais de 8 mil integrantes, ela exporta hoje para 100 países, ela é a 4ª ou 5ª maior empresa petroquímica do mundo, e então com rendimentos e retorno de econômicos bem interessantes, né? Então ela é capaz hoje a produção de 20 milhões de toneladas de resinas termoplásticas e outros produtos químicos por ano, né? Isso dito, seja uma empresa consolidada, uma empresa petroquímica que grande parte da sua tecnologia são tecnologias que a gente chama de old school, né? Então, são tecnologias já muito bem maturadas, claro que elas vão levemente sendo aprimoradas, mas a gente produz commodities químicas. O investimento em inovação e tecnologia da Braskem, ele está baseado em basicamente 2, principalmente em renováveis, mas não só, em 2 grandes pilares, né? Um é que o mundo está mudando cada vez mais rápido. Isso é um dado interessante, que se a gente olhasse as grandes empresas, né, tem uma lista que é da Fortune 500, né, que lista as grandes empresas do mundo. Uma grande empresa que foi listada em 1958 tinha uma expectativa de permanecer na lista, em média, né,
por mais ou menos 61 anos. Hoje a expectativa é de apenas 18 anos. Então, basicamente, nos próximos 10 anos, 40% dessas maiores empresas que a gente conhece hoje já terão desaparecido. Então, basicamente, o que explica isso? Basicamente, um dos fatores é o que a gente chama de creative destruction, né? Que é um processo de inovação, basicamente, esmaga uma empresa que está dominando um setor de forma aparentemente inabalável, né? Então, para quem é um pouco mais velho, talvez da minha idade, da idade do Juan, vai lembrar de empresas como Kodak, até o New York Times, Palm, Compaq, entre muitas outras que existiam, eram gigantescas e hoje já foram completamente atropeladas por empresas como Tesla, Google, Amazon, Netflix e tantas outras, né? Então, basicamente, porque você tem uma mudança no paradigma da tecnologia que ocorre. Da mesma forma, e aí começando a se aproximar mais do nosso universo, a gente tem uma preocupação global, né? A gente tem a nossa forma como a sociedade se organizou para resolver os seus problemas, com algum sucesso em algumas direções, ela também ocasionou um aumento excessivo dos gases com efeito climático na atmosfera. Então, existe uma necessidade brutal, não preciso falar isso para vocês, de mudar a forma como a sociedade está lidando com as emissões de gases efeito estufa. Então, tem o Acordo de Paris, tem muitos outros, existe muito mais uma mudança nas próprias empresas, na sociedade, de buscar equalizar esse balanço. Então, Braskem e empresas similares começam a se movimentar para ser empresas que a gente chama de carbono neutro, ou seja, ela vai buscar ter uma eficiência energética, vai buscar energia renovável, vai trabalhar em programas de circularidade, de reciclagem, e vai trabalhar em formas de captura de carbono para que o total de emissões da empresa seja igual ao total de CO2 que ela está capturando, ou seja, que ela não esteja contribuindo para o aquecimento global como ela já fez, como a sociedade fez nos últimos anos. Então, uma das formas de você fazer isso, e eu vou entrar um pouco em detalhe aqui, através do desenvolvimento de produtos químicos e polímeros de origem renovável, né? Então, o que é interessante na história da Braskem, quando a gente fala de aquecimento global, né, quando a gente fala de empresas sendo carbono neutro, a gente está falando de agendas relativamente recentes, né, nos últimos 3, 4 anos. A Braskem começou a se movimentar para ser líder mundial em biopolímeros em 2008, 2007, quando começa com uns experimentos para viabilizar uma piloto, depois uma planta demo, capaz de produzir o eteno verde através do etanol. Então, em 2010, a gente faz o startup de uma planta com capacidade de 200 mil toneladas ano, um investimento ali hoje na fase de R$1 bilhão e pouco, né, localizado no polo petroquímico de Triunfo. E o que é muito interessante quando a gente fala do polietileno verde? Ele é o mesmo polietileno na sua funcionalidade mecânica do polietileno petroquímico, porém, ele tem um balanço de uma sustentabilidade completamente diferente. Basicamente, isso para vocês, parece que eu estou chovendo no molhado, mas é interessante relembrar isso, essa diferença. Quando a gente utiliza uma fonte renovável, por exemplo, o açúcar da cana, então a cana produz o açúcar através da captura do CO2, fotossíntese, vocês imaginam que vocês conheçam bem. Você tem toda a indústria sucroalcooleira que produz o etanol e energia renovável. A Braskem compra esse etanol. Vejam, então, a Braskem não está trabalhando no eteno verde na sua biotecnologia. A Braskem adquire o etanol, faz a desidratação do etanol em eteno, a sua polimerização para polietileno. Uma vez que você tem o eteno verde, o processo de polimerização é similar, desde que você tenha a correta especificação, é o mesmo processo de polimerização do polietileno petroquímico, mas você tem uma embalagem que vai ser capaz, isso é um dado muito interessante, quando a gente olha a pegada de carbono completamente diferente. Enquanto que no ciclo produtivo do meu polietileno convencional, para eu produzir 1 tonelada de polietileno, eu joguei na atmosfera quase 1,8 a 1,9 toneladas de CO2. No caso do polietileno verde, em função do meu etanol estar vindo do CO2 capturado pela planta na fotossíntese, eu tenho um balanço de menos 3 toneladas de CO2 para cada tonelada de
polietileno produzido. Ou seja, você tem uma diferença aqui quase em 5 toneladas de CO2 por tonelada de polietileno. Ou seja, um mecanismo interessante de captura de carbono, ainda mais levando em consideração que o polietileno é um plástico extremamente reciclável. Então, quando você atrela isso aos programas de circularidade, você tem um mecanismo importante de captura de carbono na sociedade. Ainda mais lembrando que o polietileno é um dos grandes building blocks, né, um dos grandes plásticos, termoplásticos utilizados no mundo hoje em dia. Então, a Braskem lança isso em 2010, ela continua líder mundial em biopolímeros com essa planta, lançou casos similares, que é o EVA verde, também baseado via eteno, e agora anunciou recentemente, né, a expectativa, um aumento de capacidade dessa resina bio-based em 30% previsto agora para 2022. Então, a Braskem começa... Eu estou com uma grande interferência aqui, não sei se alguém está com o microfone ligado. Melhorou, obrigado, pessoal. Então, voltando ali ao beabá, mas é um beabá interessante, né? Para uma empresa petroquímica. Então, no caso do eteno verde, basicamente a Braskem compra o etanol produzido para a indústria sucroalcooleira, de novo, não trabalha na biotecnologia, desenvolveu um processo economicamente muito interessante para essa desidratação de etanol eteno, e a sua polimerização ao polietileno ela é convencional. Conforme eu falei no começo, Braskem trabalha com três grandes resinas termoplásticas, né? Polietileno, polipropileno e PVC. Da mesma forma, com o sucesso do polietileno verde, Braskem começou a se questionar, bom, eu quero um polipropileno verde. Então, da mesma forma, um racional até elementar seria, bom, se eu tivesse um propeno verde, ele poderia ser facilmente produzido através da desidratação, tanto do isopropanol quanto do 1-propanol, num processo muito similar ao que a gente já demonstrou industrialmente para o eteno verde. A grande questão, então, seria achar um micro-organismo que fosse capaz, de forma eficiente, de converter açúcar em propanol. E isso é um desafio interessante, que também não só responderia, se funcionar de uma forma economicamente viável, não só a demanda para um propeno verde, seja por fermentação, seja por esse processo que a gente chama híbrido, né, produção de propanol e depois uma desidratação para propeno, até uma rota direta, né, onde a gente consiga um micro-organismo produz o propeno direto de fermentação. Ela também poderia ser utilizada para fazer uma disrupção em toda a cadeia petroquímica, onde então a gente olha, conforme eu falei no começo, a gente tem via base óleo ou base gás, né, gerando propano, tendo cracking, via nafta, onde a gente produz eteno, propeno, buteno, butadieno, isopreno, tolueno, ácido terefitálico, e que vai gerar uma dezena de materiais extremamente relevantes, a gente poderia fazer essa disrupção produzindo direto de fermentação, por exemplo, um monoetileno glicol, que é um dos constituintes da garrafa PET. Eu posso produzir, conforme a gente demonstrou, o eteno via etanol, eu poderia produzir o propeno, eu produzia propileno glicol, butadieno, isopreno e ácido terefitálico, todos a partir de matérias renováveis, através de novos micro-organismos, ou organismos geneticamente modificados. Isso é um conceito que ganhou força em 2012, 13, principalmente 14, que foi o ápice das empresas, utilizando todo o ferramental de engenharia metabólica que estava começando a ser realmente disponível, né? Além disso, tem um ponto importante que a biotecnologia fornece, a petroquímica, ela está baseada em produtos químicos que conseguiram ser obtidos a partir do petróleo, basicamente. E a biotecnologia e o repertório que a gente consegue utilizar, ele é extremamente interessante para propiciar o acesso a, entre aspas, novas moléculas. Eventualmente, esse é o nosso desafio, tracionar que elas sejam produzidas de forma custo-competitiva, mas com novas características, e características tais quais possam sustentar o desenvolvimento de novos materiais e soluções mais sustentáveis. Então, materiais mais leves, materiais que têm uma melhor propriedade de barreira, que têm uma maior biodegradatividade, que ela tem uma menor toxicidade ambiental e, em alguns casos, melhor adaptadas aos 3 R's da sustentabilidade. Então, sejam renováveis, reutilizáveis e recicláveis, né? Então, você tem 2 paradigmas aqui.
Em um caso, você vai produzir o que a gente chama de moléculas drop-in, né, que são os que já existe hoje, vai ter a mesma molécula, vai ter os mesmos prós em alguns cenários, ou produzir moléculas novas que vão trazer uma possibilidade de desenvolvimento de novos materiais. Para uma turma de biotecnologia, aqui, de novo, eu vou falar muito do básico, onde, basicamente, quando a gente fala de desenvolver organismos geneticamente modificados, a gente está falando, então, de alterar os genes dos micro-organismos, os genes codificam enzimas. Aqui a gente está dando um exemplo básico, né, de uma rota talvez mais convencional de produção de etanol. Se a gente quiser pegar uma levedura que produz etanol e que ela conceitualmente pudesse produzir propanol, a coisa mais simples de fazer seria mudar esse repertório nativo de genes, identificar quais genes teriam que ser deletados e quais genes teriam que ser inseridos nessa linhagem, provavelmente nessa levedura ou numa bactéria, para que, então, o carbono deixe de ir para o etanol e comece a ir, por exemplo, para propanol ou propeno direto. Então, isso é conceitualmente, é uma boa ilustração, mas a gente sabe que na vida real, hoje, ainda muito mais difícil, mas tem um potencial muito interessante, que é, nos últimos 5 anos, a gente tem a quantidade de genomas sequenciados, ela cresceu de forma exponencial. A gente tem bilhões de genes disponíveis para serem testados. A gente tem um repertório de soluções enzimáticas disponíveis em micro-organismos que são completamente desconhecidas. E, além disso, enzimas que hoje a gente conhece podem ser engenheiradas, né, evoluídas para ou trabalhar mais rápido, ou trabalhar em diferentes substratos, ou gerar diferentes produtos, né? Então, tudo isso te dá uma possibilidade de trabalhar em processo de engenharia metabólica para construir produtos químicos de forma muito diferente do que era previsto na microbiologia tradicional. Então, isso, imagino que até aqui não tem nada de diferente para o que vocês devam conhecer. Basicamente, quando a gente larga dentro desses projetos de biotecnologia, a gente vai ter sempre uma fase de prova de conceito, que é mostrar que realmente, se aquela sua rota realmente funciona, então onde a gente está pouco importando com relação ao rendimento do processo em si, ou seus outros fatores de eficiência, mas basicamente mostrando que aquilo minimamente funciona, quais são as melhores enzimas, quais são os melhores hosts, e depois fazer esse tradicional fase de desenvolvimento, de performance do micro-organismo, exigindo outras competências, outros grupos, para fazer depois esse escalonamento em fase piloto, demo e planta industrial. Isso dito, dentro da inovação em renováveis da Braskem, o nosso objetivo é promover, claro, a expansão do nosso portfólio de produtos renováveis em produtos core ou adjacentes, de novo, drop-in ou não drop-in, ou coisas que a Braskem não faz hoje, mas está próximo do que a Braskem faz. E a gente trabalha em 5 grandes blocos de atividades. Um é fazer um roadmapping, ou seja, entender o que está acontecendo na indústria química, principalmente renovável, e tentar identificar tecnologias promissoras de outros também. Então, a gente não tem uma demanda de necessariamente desenvolver tudo dentro de casa, e sim de identificar as melhores tecnologias com diferentes graus de maturidade, de technology readiness level, e trazer isso para dentro de casa, se tivermos a oportunidade de ter um business interessante. Então, através disso, a gente faz análise técnico-econômica dessas diferentes tecnologias, faz, então, essa identificação de as novas oportunidades de negócio, trazer isso para dentro de casa, e faz também um desenho, claro, de novas tecnologias, novas rotas metabólicas que a gente consiga conceber e que pareçam mais promissoras do que existe no mercado, do que outros players estejam desenvolvendo. Então, dentro de casa também a gente faz desde desenho de prova de conceito até fase piloto e expectativa de demo industrial. Então, aqui a gente está falando, então, a gente tem um grupo que trabalha desde o discovery até a escala industrial, com rotas tanto fermentativas, que foi o que eu apresentei agora, um pouco de híbridas, né, que são essas coupled routes, ou rotas extremamente catalíticas que eu não abordei aqui. O nosso time de R&D, ele está basicamente dividido nesse pool de competências, que sejam basicamente enzimologistas e pessoas que vão fazer o desenho de novas rotas metabólicas, um time de strain development que vai utilizar diferentes ferramentas para construir novas linhagens com eficiência, né, e permitir que o projeto caminhe acoplado, conversando, claro, com uma equipe de fermentação
tanto em escala de bancada, fermentadores de bancada, quanto numa pequena planta piloto. Dependendo do projeto, a gente vai ter uma interface com um time de catálise ou de polymer science, como eu falei, de desenvolver e explorar novos materiais, novas possibilidades aqui, são bem interessantes em alguns momentos. E isso, claro, conversando com um time de processos, que vão sempre conversar, que é para garantir que não basta a gente ter uma rota interessante do ponto de vista de pathway, né, do ponto de vista de enzimas de rendimento, mas que a gente também tem um processo de downstream, um processo de purificação, um processo de fermentação como todo custo competitivo. Lembrando que o nosso objetivo ali é não só fazer algo disruptivo, não só gerar propriedade intelectual, mas principalmente, né, é o nosso grande objetivo, trazer uma tecnologia custo competitiva global, né. Então, já dito, o nosso time é multidisciplinar, a gente tem gestores de projeto, tem um time trabalhando com patentes, então identificando as melhores estratégias, as melhores ferramentas e como proteger cada um dos nossos programas da melhor forma. E aqui temos o Juan, né, que é o nosso ponto focal nessa interface, é quem nos orienta muito sobre estratégias de proteção, o que proteger, como proteger, em que países proteger cada invenção de acordo com a sua força, sua fraqueza. Como eu falei, a gente tem um time de cientistas que vão desenhar cada rota metabólica, então entender muito o que está na literatura, o que está em muitas patentes, entender pontos fortes e fracos delas e tentar propor soluções novas ou rotas completamente novas, nunca descritas. A gente tem, de novo, o time de engenheiros metabólicos e de bioinformatas trabalhando nessa implementação, conversando, então, com o time de fermentação, engenheiros de bioprocessos, enzimologistas ou engenheiros de enzimas. Claro, isso acho que é essencial e às vezes negligenciado. A gente tem excelentes químicos analíticos. Não adianta você ter todo esse sistema se você não tiver uma capacidade de medir o que você está produzindo rapidamente de forma eficiente. E, de novo, um time trabalhando com downstream e catálise, também todos ali no nosso grupo. A gente tem em torno de 40 FTs no site, mais em torno de 20 a 30 que a gente acessa sobre demanda em outros grupos da Braskem, além de empresas terceiras, né? Então, quando a gente fala de engenharia metabólica, de novo, se eu só lembrar, a gente trabalha muito nesse ciclo, né? Design, Build, Test, Learn, que quanto mais rápido você fizer esse ciclo, mais você vai aprender. A biologia ainda não é uma ciência exata, né? Longe disso. Então, por mais que você tem que testar, você tem que entender o que o micro-organismo está tendo de resposta e repetir isso rapidamente. Então, conforme eu falei, Design, Build, Test, You Learn é onde você precisa de uma analítica muito eficiente. Você precisa ter um ciclo desse que seja eficiente e não muito caro, para que você permita fazer isso milhares de vezes. Então, permitir o caminhado do projeto, né? Hoje a gente tem isso no nosso pipe, algo em torno de 5 projetos, internos ou externos, né, onde a gente tem um papel mais seja de desenhar, de copilotar o projeto, tanto em fase de prova de conceito, laboratório ou piloto. Dentro de casa, a gente tem a capacidade de desenvolver, nos últimos anos, né, mais de 400 linhagens por semestre e um repertório ali de mais de 40 patentes depositadas nos últimos 5, 6 anos. Acho que essa é uma boa introdução ali, acho que eu falei um pouco rápido, né, do que fazemos dentro de casa. E agora conto para vocês aqui, não sei se vocês querem abrir para perguntas agora. O Yuri, eu gostaria também de complementar, né, a sua excelente apresentação, né, contando da Braskem e como que a biotecnologia industrial consegue se inserir em qualquer tipo de indústria, né, indústria química, né, temos indústria química, mas também temos outros exemplos como a indústria farmacêutica, né. Complementando, assim, Braskem é uma empresa 100% brasileira, né? Mesmo ela sendo global, ela se iniciou sendo brasileira. E também para falar que o grupo, que a turma de biotecnologia dentro da Braskem, assim, contamos com um dos melhores laboratórios de biotecnologia no país, né? Contamos com excelente capacitação, com instrumentação, né? E a gente sempre está assim, pleitando, estamos sempre a par das maiores empresas de biotecnologia do mundo,
e também sendo assessorados pelos melhores técnicos, pelos melhores cientistas do mundo, né? Então, vejam como que uma empresa, né, uma empresa consolidada de petroquímica, de química, ela começa e faz uso da biotecnologia industrial. Não, com certeza, eu acho assim, até muito dos pontos que você, Yuri, falou aqui na palestra, a gente teve alguns conteúdos, então, hoje sobre bioprocessos, função de linhagens, downstream também, então acho que casa muito com o que você colocou, né? É o que a gente vê no teórico colocado ali na prática, e eu acho que super fecha assim realmente o dia. Acho que fica muito bom ver esse exemplo na prática. Claro que é uma introdução super rápida, mas você colocou dois pontos super importantes, né? Até eu tenho uma vivência acadêmica, vou até reforçar um pouco na minha experiência, mas eu acho que isso é um grande aprendizado. Não basta só você ter uma grande rota metabólica que pareça ser muito eficiente e que, claro, se é uma rota que tem a oportunidade de ter um grande rendimento, você tem uma maior probabilidade de ter uma rota custo competitiva. Mas se você não tiver um processo fermentativo barato, dificulta. Se você não tiver uma capacidade de downstream barata, dificulta. E achar esse case ótimo é um desafio violento, e isso explica, em grande parte, o insucesso da jornada da biotecnologia industrial nos últimos 10 anos. Então, hoje existe um retorno, hoje a gente está vivendo a parte subindo, a onda está subindo, o otimismo está subindo novamente, mas a gente teve, nos últimos 5 anos, um número de insucesso em projetos muito maior do que o número de sucessos. Eu falo não da Braskem em si apenas, mas das indústrias em geral em biotecnologia industrial, porque os desafios para trazer uma tecnologia custo-competitiva são muito grandes. Não basta só o micro-organismo, você tem que micro-organismo, processo, e você tem a competitividade econômica com as rotas petroquímicas. Então, o desafio ele é violento. Já que você deu uma abertura, tem uma pergunta aqui. Acho que a Tati sabe colocar, se não posso fazer aqui. Só um momentinho. A gente gosta de projetar as nossas perguntas. Assim, a Ariane perguntou qual habilidade vocês julgam necessário para um estagiário na Braskem. E aí, se eu também puder aproveitar e expandir assim, o que vocês acham que habilidades que precisaria para trabalhar tanto na empresa quanto com essa área, né? Justamente pelo que você falou de ser não tão fácil de implementar, ser um desafio. Primeiro, ótima pergunta. Eu peço desculpa de não ter colocado um slide, deveria, dizendo que as inscrições para estagiários da Braskem, elas estão abertas. Se vocês procurarem no LinkedIn, Facebook, no site, vocês vão encontrar as informações. Temos diversas oportunidades, eu imagino que 6 ou 7, para trabalhar direto no nosso grupo ali em Campinas, seja na parte de engenharia metabólica, engenharia de enzimas, na parte de fermentação, na parte de química analítica, na parte de engenharia de processos, ou na parte de business development também, que é uma área que também biotecnólogos podem aplicar. Então, eles estão abertos. Olha, em termos de perfil, eu vou dar uma resposta, o Juan pode dar outra, certamente tem a oportunidade de estagiários também na área de IPI. Eu acho que é você ser uma pessoa interessada, né? Se você depende um pouco do qual é o seu desejo de carreira. Tem pessoas que têm um perfil que gostam de executar muito bem uma determinada tarefa. Então, são pessoas que têm essa natureza, então, tem espaço, é claro, mas tem pessoas que gostam de, além de executar muito bem, tem uma busca, de aprender muita coisa, aprender rápido, ter uma certa humildade nessa troca de experiências. É claro, ter um sólido conhecimento acadêmico ajuda muito, mas ter essa disposição para aprender sempre. Acho que tem uma diferença entre o ambiente com um objetivo corporativo versus o ambiente acadêmico,
é que normalmente o acadêmico, mais que você esteja no seu início, você está trabalhando com 1 ou 2 pessoas, trabalhando com iniciação científica ou como mestrando, junto com um pós-doc ou junto com um doutorando. Dentro da empresa, a gente está trabalhando em projetos de pesquisa onde você vai ter o seu trabalho, a sua entrega, ela interage com entrega de muitas pessoas. Então, tem uma capacidade de comunicação importante, multidisciplinar, mas um foco em resultado também é super importante. Eu diria que varia muito, assim, a questão, competência técnica, é claro, essencial, perfil é super variado, eu particularmente não acho que todas as pessoas têm que ter o mesmo perfil, muito pelo contrário, a gente precisa de um perfil diverso, de formas de agir, de formas de pensar, então, talvez eu não seja a melhor pessoa para responder essa pergunta, mas as inscrições estão abertas para o programa de estágio. E Yuri, acho que também para complementar aí a resposta, e assim, muito bem, assim, tem que ter um conhecimento técnico, né, na parte de biologia, de genética, de fermentação, principalmente, né, mas acho que você mencionou muito bem a parte de ser multidisciplinar, né, então você vai estar em uma equipe que tem várias áreas, né? Então você não vai estar só com pessoas que trabalham na sua área. Então você vai ter que saber lidar e interagir com equipes, né? Com pessoas que estão assim trabalhando para o mesmo objetivo, mas que têm conhecimentos diferentes. Então tem que ser uma pessoa que entenda esse desafio, né? Vou aportar meu conhecimento, mas também vou aportar esse conhecimento para um fim comum, né? Onde eu vou escutar pessoas que vão falar sobre processos químicos, vão falar sobre catálise, vão falar sobre como purificar, vão falar como que é o negócio, quanto custa o feedstock, quanto custa fazer isso. Então, assim, é essa pessoa que vai se integrar e vai entender qual que é o negócio, né? Sim, em alguns perfis. Eu estou vendo uma pergunta aqui, oportunidades para profissionais com pós-graduação? Sim, seja com vagas diretas, que aí tem um número menor, né, infelizmente, a gente ainda não consegue crescer o laboratório como gostaríamos, né, a gente tem, como eu falei, em torno de 40 integrantes, a gente busca crescer isso, mas é um pouco da visão da Braskem, é melhor crescer devagar do que ficar crescendo, oscilando, né, ou seja, o contrato, depois demito, o contrato, depois demito, então vamos crescer num certo ritmo mais constante, mas algumas oportunidades existem. Existe um programa que a gente trabalha muito bem, que é o Inova Talentos do IEL, né? Então a gente costuma ter uma experiência de muito sucesso na absorção de doutores através desse programa de mestres e doutores. Então, para falar a verdade, acho que as últimas 4 ou 5 posições que abriram, grande parte foram absorvidas por jovens, por talentos, né, que tiveram uma experiência adequada ou excelente como bolsista do Inova Talentos. Então, acaba sendo um canal de 2 mãos, né? Tanto a gente conhecer esse profissional, quanto também o profissional viver a nossa realidade, que é diferente do ambiente acadêmico, viver um pouco a nossa cultura e ver se ela se adapta ou não, né? Uhum. Não, e existem vagas também para cientista júnior, né, ou cientista pleno, né? Nesse momento não tem, mas as oportunidades existem, ou existirão, né? Eu estou vendo aqui também uma pergunta, eu não sei nem se é essa a dinâmica, já estou vendo e respondendo, mas... Por favor. Na verdade, assim, vocês falando de estágio e começou a chover pergunta aqui no chat sobre as vagas. Eu vou compartilhar com vocês, depois por e-mail, e vocês compartilham com todos o link para o estágio, as informações, e estou à disposição também para tirar qualquer dúvida. Então, a gente tem o programa de estágio, oportunidades em Campinas, mas também tem algumas vagas relacionadas ao negócio de renováveis que está alocado principalmente aqui em São Paulo, né? Então, sim, para quem está ainda na graduação, ainda naquele período onde ainda existem aulas, né, e não tem essa dificuldade de mudar de cidade, acredito que tem essa oportunidade. Agora, algumas outras, né?
tem algumas perguntas mais específicas aqui também. A gente elaborou, a gente fez, conforme eu falei, a gente é agnóstico do ponto de vista de tecnologia, né? As tecnologias, elas evoluem, elas mudam, a gente tem que acompanhar diferentes empresas, diferentes tendências. A nossa opção dentro de casa foi não trabalhar com microalgas, nem com biocombustíveis, né? Por razões técnicas, né? Técnicas ou que a gente entende como viabilidade econômica. Por outro lado, quando eu entendi a pergunta com relação à captura direta de CO2, a gente tem trabalhado nisso para entender essas tendências, né? Quais as tecnologias hoje ainda estão na sua infância. Existe uma grande expectativa, né, de que uma queda considerável no preço da energia, você consiga ter ali um ácido fórmico, um metanol produzido a partir de CO2 que possa depois ser transformado num produto químico mais complexo, como, por exemplo, um aromático, através de uma rota biotecnológica ou catalítica. Então, a gente acompanha isso. A gente tem iniciativas na Braskem para entender esse estado da arte. Dentro de casa, hoje, a gente não tem nenhum projeto baseado apenas em CO2. O que a gente tem trabalhado é para melhorar o rendimento de alguns processos fermentativos, adicionando enzimas e estratégias para a captura de CO2. Mas ali você vai ter 5% a mais através do CO2 que está sendo capturado. A outra da Emanuele também. Boa pergunta, Emanuele. É algo que a gente tem discutido, essa implementação. Eu sei que do ponto de vista de reciclagem tem acontecido mais, né? A gente tem trabalhado muito. Quando a gente fala, olha a indústria petroquímica, principalmente a indústria do plástico como a Braskem, a gente tem um problema que é muito visível relacionado à indústria do plástico, que é a questão da reciclagem, né? Isso é super importante. E o segundo, que é essa questão de se tornar carbono neutra, né? Então, hoje, a gente tem iniciativas de comunicação, principalmente relacionadas ao programa de circularidade da Braskem, mas já discutimos, estamos tentando implementar essas estratégias no Brasil de incentivo à ciência. Às vezes, a nossa realidade no Brasil, ela caminha um pouco mais lenta do que caminha nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se vocês procurarem, a gente fez salvo engano, em Boston ou em outra cidade, um bom trabalho para incentivo às cadeiras de engenharia, junto com um time de futebol americano de lá. Filadélfia. Na Filadélfia, perfeito, Juan. E algo que a gente ainda não conseguiu fazer no Brasil, mas é uma ótima pergunta e uma ótima provocação que eu vou levar de novo para dentro de casa. Espero trazer uma resposta melhor no futuro. A gente ainda vai ter algumas perguntas, mas acho que vocês podem continuar. Passo a bola. Acho que passo a bola para o Juan. Assim, acho que eu já cobri grande parte do que eu tinha para falar. Você não quer falar rapidinho sobre sua experiência? Eu acho que pode passar também. Não, pode passar, porque assim a gente responde as perguntas no final. Isso, né? A gente compila tudo, no final a gente faz as perguntas. Vocês estão vendo, volta para minha tela aqui, então eu copio aqui. Bom, rapidamente, né? Então, quem eu sou, acho que é super importante, sou pai do Henry e da Bianca, já foi mencionado, sou graduado, então, em Ciências Biológicas, modalidade médica, também conhecido, né? Hoje mais como biomédico de formação, fiz mestrado e doutorado também na Unifesp, trabalhando basicamente com enzimas proteolíticas de vírus e bactérias, então, enzimas do vírus da dengue, poliomielite e SARS, mas não o 2, né, o SARS-1, entendendo que essas enzimas eram alvos promissores para o desenvolvimento de drogas. Então, basicamente, eu era um enzimologista in vitro, trabalhando entendendo essas enzimas novas, entre aspas, novas enzimas, né, que estão aparecendo em vírus, mas também buscando enzimas mais exóticas em micro-organismos para entender muito quais mecanismos catalíticos essas enzimas utilizavam, um interesse bem acadêmico, né? Então, comecei a me aproximar de microbiologistas de solo e de ambientes extremos, que era, olha,
você vai ter a fonte de novidade, né? Não adianta eu ficar procurando dentro do corpo humano, vai ser muito difícil achar uma nova enzima significativa, embora tenha, mas não era algo que me atraía. Comecei a me aproximar de microbiologistas, e aí tem uma das primeiras curiosidades que a vida dá. Durante o meu doutorado, eu tive uma experiência de sanduíche no Japão, em Kyoto, eu fiquei 6, 7 meses lá, e o meu orientador era um dos grandes microbiologistas japoneses que buscavam prospecção de novas enzimas. Ele estava prospectando enzimas capazes de degradar o PET, né, a garrafa PET, que é um polímero basicamente inerte no meio ambiente, né? Então, é muito raro você encontrar um micro-organismo capaz de fazer isso, não se conhecia. Isso foi em 2006, 2007, e naquela época a gente conversava muito, eu via o trabalho sendo feito por grande parte dos alunos dele, e eu conversava com os alunos, falei, cara, você está fazendo esse mesmo experimento? Fiquei 6 meses aqui, eu falei, você está fazendo 6 meses o mesmo experimento. E ele tinha aquela determinação, ele falou, olha, o meu chefe, né, o orientador, o japonês era muito hierárquico, ainda é, disse que é para eu fazer, eu só vou parar de fazer quando ele falar para eu parar de fazer. Eu não concordo, mas eu vou continuar fazendo. Eu falei, cara, você nunca vai achar isso, você está 6 meses fazendo, não vai dar certo. Leia-se que 10 anos depois ele publicou uma Nature, um Science, mostrando a primeira que a gente chama de PTase, né, a caracterização da PTase, uma primeira enzima capaz de degradar o PET de forma ligeiramente eficiente. Isso é um novo paradigma, né, para a gente fala de circularidade de plástico, que a gente também está explorando na Braskem. Conforme eu falei na história, né, a Braskem montou o seu laboratório, seu centro de pesquisa em 2011, ali em Campinas. Então, acho que eu falei rápido, não sei se na apresentação eu entrei muito em detalhes. Então, a Braskem criou esse grupo próprio de biotecnologia em 2011, que foi crescendo. Assim que esse grupo foi montado, eu fui contratado para ser pesquisador sênior, depois pesquisador especialista. Então, nessa trajetória foi muito rica, um pouco para sentir, né? Eu tinha uma experiência completamente acadêmica, já uma independência propositiva de trabalhar nas minhas próprias linhas de pesquisa. E aí, vir para a Braskem trabalhar em projetos multidisciplinares, onde eu tinha um chefe, onde eu tinha um projeto que eu tinha que alinhar com o business, onde tinha uma equipe muito maior, com N interfaces, mas com uma proposta de valor muito maior. Então, no primeiro momento, né, produção de propanol verde, depois produção de isopreno renovável, e uma oportunidade de trabalhar com empresa startup, né, americana como a Miris, naquele momento na crista da onda, um projeto de butadieno renovável também com a Genomática ali em San Diego, o Juan acho que vai falar um pouco disso. Então, uma trajetória técnica muito rica, trabalhar na implementação de plataforma robótica ali no laboratório. Depois fiquei um ano, de 2014 a 2015, no Centro de Tecnologia Canavieira, em Piracicaba, também uma empresa excelente, que naquele momento ainda tinha uma linha de pesquisa, né, um programa de tecnologia relacionado ao etanol celulósico, então visando o desenvolvimento de uma tecnologia própria de E2G. Então, cheguei lá para reestruturar a área de enzimologia e biologia molecular vinculados ao programa, e também prospecção de oportunidades em outros pontos ali da empresa. Em 2016 a 2019 voltei para a Braskem, então, como líder do time de ideação, Pathway Design e Strain Development, então tive o privilégio ali de liderar um time de 10 a 16 colaboradores, né, diretos, e uma carteira de projetos muito rica de biotecnologia industrial. E de 2020 a atual, tem uma troca ali de papel, acabei não passando isso para vocês, né, na ausência do Lattes, que hoje eu sou líder de programa de inovação e tecnologia e especialista em inovação. Então, ao invés de liderar um time de pessoas, eu lidero diretamente um programa de tecnologia que visa desenvolver, e é interessante isso na trajetória, né, rotas fermentativas para novas moléculas, né, custo competitivas, né, que é o objetivo, mas, além disso, fazer provas de conceito e desenvolvimento de novos materiais e soluções mais sustentáveis derivadas dessas novas moléculas, né? Então, minha interface vai crescendo de um enzimologista extremamente acadêmico, né? Eu estava como que o próton muda de um lado de uma histidina para uma cisteína num ciclo da enzima do SARS coronavírus, que isso tem uma implicância para o desenvolvimento de drogas. Para hoje estar trabalhando no desenvolvimento de uma rota metabólica, na sua implementação em um micro-organismo,
para produzir esse building block dentro de um processo que precisa ser custo competitivo, não só na etapa fermentativa, quanto na parte de downstream, e que também possibilite seu uso em mais diversas aplicações, gerando os mais diversos materiais. Então, a interação com pessoas das mais diversas competências técnicas é muito rica, e tudo isso trabalhando aí, acho que nesses últimos 6 ou 7 anos, diretamente com o Juan, para garantir que o que a gente esteja falando esteja sendo devidamente ou adequadamente protegido do ponto de vista de propriedade intelectual, né? E que a estratégia de PI do projeto seja forte, né? Ou seja, que o que estamos fazendo ninguém mais consiga fazer, ninguém consiga fazer de forma similar, e que o nosso produto seja único no mundo e muito bem valorizado por isso. Então, esse é o nosso desafio atual hoje na Braskem. E o Juan é mais do que conforme foi apresentado, um analista de PI, ele é o nosso mentor, o nosso guia, quem garante que as nossas PIs, né, Juan, vão ser concedidas o quanto antes. E os nossos resultados realmente gerem valor para a empresa das mais diversas formas. Bola está com você, Ronito. Ótima conversa, Yuri. Acho que foi bem ilustrativa, né, para o pessoal do curso. Kelly, acho que você pode já passar para a minha apresentação. Uhum. E assim, eu quero dar uma breve introdução. Meu nome é Juan Diego Rojas, eu sou colombiano. Eu me formei lá na Colômbia como microbiologista industrial, mas terminei fazendo meu doutorado lá no ICB, né, onde está o programa de biotecnologia. Eu fiz junto com o professor Gabriel Padilla na parte de microbiologia e genética microbiana, né? Eu na época trabalhei com prospecção de micro-organismos ou de genes produtores de policetídeos, né? E esses policetídeos têm um amplo espectro industrial, né? Podem ser utilizados tanto na área farmacêutica, né? Tem alguns policetídeos que são conhecidos para tratar câncer, para tratar parasitas, e bom, tem outras aplicações também na parte de como inseticidas, herbicidas, enfim, tem uma ampla aplicação. Eu realizei parte do meu postdoc junto com o professor Wellington Araújo, e em 2012 eu ingressei na Braskem como investigador, né, como pesquisador pleno. Durante esse tempo, comecei a entender um pouco mais de como que a indústria integra, né, a biotecnologia. É muito diferente você ver a biotecnologia na academia e a biotecnologia dentro da indústria, né? E biotecnólogo realmente tem que se integrar na indústria ou tem que criar a indústria, né? Então, isso para mim é o ponto mais importante. 2014, eu fui pesquisador convidado no programa que a gente fez na Genomática, como Yuri mencionou, no nosso projeto Produzir Butadieno. Eu fui o pesquisador convidado na Genomática, uma startup lá em San Diego, e aí que eu comecei a perceber que o meu conhecimento, eu queria que meu conhecimento ele aportasse mais valor à indústria. E eu percebi que não só como pesquisador conseguia fazer isso, sino que eu queria estar mais involucrado, né? Eu queria estar mais dentro do negócio. Como que meu conhecimento pode ficar ao serviço da geração de valor dentro da empresa. E surgiu a oportunidade de eu fazer parte da equipe de propriedade intelectual dentro da Braskem. Estando em San Diego, estando na Califórnia, que assim, é um ambiente completamente da biotecnologia, consegui realizar alguns cursos sobre propriedade intelectual e alguns cursos também direcionados à propriedade intelectual em biotecnologia. E a partir de 2016 eu sou o responsável, né, o ponto focal de propriedade intelectual na parte de biotecnologia e renováveis, né? E a minha palestra, a minha leitura, o que eu quero passar para vocês é esses caminhos para a carreira e desenvolvimento em biotecnologia,
né? Isso principalmente, não apenas, veja você, é o acadêmico. Não, quais, a meu ponto de ver, quais são essas saídas? Para mudar aqui, né? Então, pronto. Vocês estão fazendo o seu programa de mestrado e estão fazendo o seu programa de doutorado, né? Então, você está na academia. Um dos caminhos é continuar, né? Continuar na academia, procurar ser um postdoc, procurar ser um jovem pesquisador, procurar ser um professor de uma universidade. Tudo bem, né? É um caminho, né? Mas tem seus desafios, tem que você criar seu currículo, né? Tem que ter um certo número de publicações científicas, tem que criar seu campinho ali, mas é esse o caminho. Qual que é outro caminho? Acho que foi o caminho que o Yuri explicou, é você se inserir dentro da indústria, né? Mas especificamente, assim, para a biotecnologia, pode ser a indústria química, indústria petroquímica ou indústria farmacêutica. Né? Aí você vai ter uma ideia mais de negócio, vai trabalhar mais em um ambiente mais multidisciplinar, e você vai desenvolver seu perfil de negócio, né? Como o Yuri bem mencionou, você tem que trazer valor à cadeia de negócios da empresa, você não está fazendo apenas por amor à ciência, você está querendo, assim, em poucas palavras, fazer dinheiro. Né? Mas os dois pontos que eu quero conversar com vocês é o empreendedorismo e startup e a carreira de propriedade intelectual. Um pouco sobre empreendedorismo, assim, o startup é um modelo de negócio que é repetível e escalável e é um cenário de incerteza e solução a serem desenvolvidas. Ou seja, vocês vão trazer soluções para as empresas. As empresas, elas já não estão tentando procurar soluções in-house, dentro delas. Elas estão procurando para os outros. Né? Então, estão procurando por inovação de algum grupo de pessoas multidisciplinárias que me traga uma solução que seja tecnicamente e economicamente viável e que eu consiga escalar. Né? Para isso, eu preciso... Bom, então assim, para isso, essas pessoas empreendedoras, inovadoras, precisam se incubar. Então, eu entendo que existe, por exemplo, incubadoras dentro das universidades, né? Que as universidades elas vão ficar com os direitos das tecnologias, ou vocês poderiam fazer suas próprias incubações, né? Não existe startup que não tenha propriedade intelectual. Por quê? Porque é a única maneira de você transferir a sua tecnologia para um terceiro. Sem propriedade intelectual, praticamente você não está fazendo nada. Então, veja bem, eu já estou colocando um pouco na mesa o tema de propriedade intelectual. E agora vamos, assim, quais são as tendências, as ondas que a gente está vendo para empreendedorismo e startup? Sustentabilidade, gestão de matérias de descarte, por exemplo, plástico, descarte de plástico, é o que está na moda, né? É o que está, assim, no cenário, como você gerencia descarte de plástico, desde quem produz até quem coleta, e como que eu vou tratar isso para que esse material retorne no ciclo de produção e de mercado. Isso que se chamaria economia circular. E outro ponto muito importante, neutralidade de carbono. Essas são as tendências. Mas como que a biotecnologia poderia se encaixar ali? Facilmente. Já conhecemos alguns exemplos de proteínas ou de micro-organismos capazes de despolimerizar polímeros pesados, né? No caso do PET, como o Yuri mencionou. Temos também conhecimento de micro-organismos e de processos que conseguem capturar CO2. Já com a captura de CO2 é fantástico, mas esses micro-organismos conseguir, a partir desse feedstock de CO2, produzir algum químico de interesse. Então, como o Yuri mencionou, podem produzir álcools, podem produzir alquenos, podem produzir ácidos orgânicos. Assim, as possibilidades são inúmeras. Né?
Mas, de novo, vocês, em uma equipe multidisciplinar, procurar por problemas, procurar por desafios e propor soluções, né? Propor soluções. Se essa solução é técnica e viável, tenho certeza que alguma empresa grande vai querer comprar essa ideia. Alguns exemplos, né? Então, o que eu queria falar aqui, né? Então, assim, a Portes em Startup no Brasil, ela, nos primeiros meses de 2021, as startups brasileiras receberam 3,2 bilhões em investimento. Então, assim, vejam que o cenário no Brasil também não é tão baixo. É um ambiente, um cenário que realmente está se cozinhando, está crescendo, né? Lógico que as maiores startups de sucesso, elas estão relacionadas às startups de fintech. Fintech são as startups que trabalham com finanças. Mas na área de biotecnologia, já existem startups de sucesso. A maioria delas são a parte de tratamentos, né, de terapêuticas. Mas aqui eu trouxe algumas startups de 2021 com altos custos, né, que elas estão valendo bastante, que é da nossa área de biotecnologia. Está a LabGenius, que é de Londres, Inglaterra. Ele utiliza machine learning para criar novas proteínas, né, therapeutic proteins. Nuritas, né? Então, também inteligência artificial, né? Em genômica e descoberta de peptídeos para benefícios da saúde. InnovaFeed é uma companhia de biotecnologia para produzir proteínas de insetos, né? Baseadas em insetos para a indústria alimentária. E a Impossible é uma plataforma, né? Que dá soluções na parte de engenharia metabólica para dar soluções, tanto para a produção de químicos como para respostas ambientais. Né? Então, vejam, existem possibilidades, já existem empresas de sucesso, é só vocês encontrar um problema industrial, um problema mundial e, claro, criar soluções. Agora, eu vou falar sobre propriedade intelectual, como que outra possibilidade de carreira é você se tornar um agente de propriedade intelectual, né? Uma pessoa, um agente de propriedade intelectual, ele precisa ter um conhecimento técnico, né? Um conhecimento técnico além das leis, né, de propriedade intelectual de cada país. Mas, acima de tudo, um conhecimento técnico, e é um conhecimento que vocês tem, né? Então, existem empresas tecnológicas, empresas grandes também, que estão precisando desses especialistas que conheçam de técnica e consigam lidar com os problemas de propriedade intelectual. Agora, como a biotecnologia, ela está mais no auge, então, assim, firmas, escritórios de direito, escritórios de firmas de advocacia, eles estão contratando pessoas da área de biotecnologia com conhecimento técnico para eles serem instruídos na parte de propriedade intelectual, né? Então, eles, já com seu conhecimento técnico, vocês vão poder trabalhar nos seguintes aspectos, que é o que eu trabalho dentro da Braskem. Primeiro, vamos falar de captura de ideias, ideação, né? Então, se a gente está trabalhando em um ambiente de inovação, a gente precisa capturar ideias. Como eu falei, quais são os problemas e como que a gente pode resolver. Tem uma saída biotecnológica? Então, vamos conhecer. Segundo ponto, um landscape, né? Então, aqui se chama um patent landscape. Para que serve isso? Se eu clicar aqui, vamos ver se dá certo. Eu vou apresentar um relatório de um landscape de patentes. Para que serve isso? Aqui é simplesmente não está mostrando aí, né, Kelly? Ele abriu na... Ainda não. Agora foi. Agora foi. Então, esse aqui é um relatório de um landscape report à base de patentes, né? Então, quando você faz uma análise e você coleta e procura por patentes em uma área definida, ela consegue dar ao negócio
o cenário da tecnologia. Então, por exemplo, quantas patentes foram depositadas ao longo do ano com relação a essa tecnologia, né? Quais que são os principais depositantes dessas patentes? Como que essas tecnologias elas se encontram no momento? Se elas já são velhas, expiradas, se elas já são maturas ou elas estão nos primórdios, estão começando, né? Então, você consegue ver isso. Por quê? Isso é muito importante para um negócio. O negócio pode falar assim, olha, meus principais concorrentes, eles estão trabalhando nisso. Eu preciso trabalhar nisso. Meus principais concorrentes, eles depositaram tantas patentes na área que eu não consigo mais agir. Mas, por exemplo, você está procurando por tecnologias um pouco mais maturas, você quer conhecer quem está trabalhando com isso, e, de repente, você conhece instituições universitárias, instituições de tecnologia, startups, que estão colocando essas tecnologias para uma transferência dessa tecnologia, né? Um licenciamento de tecnologias. Então, a partir dessas análises, você pode falar assim, olha, estas empresas, elas poderiam licenciar essa tecnologia, e a empresa pode adquirir essa tecnologia, né? A gente pode também demonstrar, por exemplo, os principais países onde se estão desenvolvendo essas tecnologias são, por exemplo, na China, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. Olha, tudo isso você consegue fazer se você tem um conhecimento técnico, né? Porque você vai explicar para os outros, olha, esta empresa trabalha dessa maneira, tem esta tecnologia, eles fazem assim. Eu acho que essa tecnologia, esta empresa, ela tem estas oportunidades, estes buracos. Eu consigo me inserir ali, a tecnologia consiga se inserir ali. Deixa eu voltar para a apresentação. Perfeito. Agora não estou me vendo. Agora estou me vendo. Bom, já tenho uma ideia de um landscape. Análise de patentabilidade e redação de patentes. Como o Yuri falou, quando você cria inovação, quando você tem ideias que você colocar no mercado, você tem que proteger elas, né? E você tem que gerar valor disso. Então, você coloca patentes. Uma patente é apenas um mecanismo de você bloquear outros de fazer o que a patente está falando. Então, ou você tem um monopólio por um tempo do que a patente está falando, ou você tem a oportunidade de licenciar para outros. Está gerando valor, né? Está gerando valor para a empresa, né? Mas essas patentes têm que ser robustas. Você tem que conhecer do estado da técnica, de novo, tem que conhecer a área técnica, você tem que conhecer como que essa patente ela pode ser nova, frente ao que já se conhece, como que essa patente é inventiva, e como que você vai redatar essa patente. Então, vejam bem, aí existe outra oportunidade, redação de patentes, né? Você tem que ter um conhecimento técnico muito amplo. Processo de análise de patente, aqui eu falo, porque uma vez você deposita patente nas diferentes escritórios de patentes, por exemplo, o INPI aqui no Brasil, o IPO, o USPTO na Europa, nos Estados Unidos, você vai ter que defender sua patente. Como você defende sua patente? Com conhecimento técnico. Então, aí você depositou, aí o examinador fala assim, olha, sabe o quê? Eu não vou conceder sua patente, porque sua patente não é nova. Aí você revisa e você fala assim, olha, você está equivocado, por quê? Porque você começa a rebater tecnicamente com o que ele trouxe do estado da técnica, e seu conhecimento para falar é ou não é. Então, veja bem, você se ocupou disso. Outro ponto, um processo de análise de patente, já falamos disso. Dentro da empresa, é muito importante, sempre que você vai lançar um produto ou vai lançar uma planta industrial, você tem que saber se seu produto ou seu processo vai infringir a patente de alguém. Então, você tem que fazer um clareamento de patentes ou uma análise de liberdade de operação. O que é isso? Você sabe qual que é seu produto, você sabe qual que é seu processo, e você vai começar a analisar as patentes que estão ativas no país onde você vai atuar, e vai falar, você começa a clarear as patentes. Essa patente não me oferece risco, não me oferece risco, não me oferece risco. De repente eu encontrei uma patente que me oferece algum risco. Aí
você começa a dar as opções. Então, vamos ver. Será que eu não consigo fazer um workaround? Consigo, sabe, sair do escopo dessa patente e fazer de outra maneira? Você faz aporte disso, né, com seu conhecimento. Será que essa patente é válida? Será que essa patente foi concedida indevidamente? Você tem todo o recurso técnico para ler todo o que é estado da técnica, falar, não, essa patente foi concedida indevidamente porque não é nova, ou porque não é inventiva, né? Então, existe esse. A gente também faz análise de infração de patente. Se alguém está infringindo uma das tuas patentes, você vai ter que dizer o porquê, tecnicamente porquê. Então, e isso vai gerar, assim, um processo judicial. E como eu falei também, né, da invalidação de patente, né? Então, se você vai lançar um produto, ou você acha que essa patente não foi concedida corretamente, você tem que ir atrás desse conhecimento técnico para poder invalidar a patente. Pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês, né? Assim, talvez um pouco da ideia, né? De quais são as outras caminhos de um biotecnólogo, né? Poderia se inserir dentro da indústria. Foi realmente rápido. Aqui no Brasil, não existe assim, uma carreira de propriedade intelectual, de agente de propriedade intelectual. Vocês procuram por alguns cursos. Eu entendo que existem alguns cursos no Brasil de propriedade intelectual, ou você se torna também, faz uma graduação em Direito, se torna um advogado, depois de propriedade intelectual. Sei que na Unicamp existe alguns programas de propriedade intelectual para biotecnologia, para a área de exatas. É só vocês verem se vocês têm esse perfil, né? Um perfil que vocês vão aportar seu conhecimento técnico para valorizar ideias dentro ou fora da indústria, para suas próprias ideias ou para ideias dos outros, né? Eu queria deixar essa provocação, né, para vocês também. E falta pouco tempo. Se vocês tiverem perguntas, assim, eu ficaria feliz de responder no tempo que a gente tem aí. Uhum. Eu acho que a gente tem, sim, algumas perguntas aqui. Vou colocar aqui na tela. Como que foi o processo de vocês de migrar de área e iniciar na Braskem, tendo essa formação focada mais em biológicas e saúde? Não, eu acho que foi, assim como o Yuri mencionou, é motivação, né? Você ter a motivação de você entrar, já estar dentro de um ambiente de negócio e você falar assim, eu quero aportar mais, quero que meu conhecimento dê mais valor à empresa, dê mais valor. Então, a área de propriedade intelectual é uma das áreas onde você realmente vai dar valor intrínseco, né, às tecnologias, os processos que a empresa tem. Do meu lado, eu tenho uma história, eu estava com uma vida acadêmica caminhando, né, aquele desafio de concurso, em um lugar que eu pudesse fazer a minha pesquisa, tinha uma discussão do jovem pesquisador aqui no CNPEM, né, aqui em Campinas, quando eu descobri que eu tive a oportunidade de trabalhar com o Dr. Luiz Juliano, né, na Unifesp, que é um dos maiores enzimologistas brasileiros, né, talvez o maior, né, quem o conhece sabe, ele tem uma carreira acadêmica muito extensa, ele é genial, para você ter uma ideia, ele é médico e ele é o cara que melhor domina a síntese de peptídeos, síntese química de peptídeos no Brasil. É uma das referências globais, né, para P&D, e médico, né, ele tem formação médica, mas ele recebeu um e-mail da Braskem, de um líder atual na Braskem, que estava implementando o seu laboratório, perguntando se tinham bons enzimologistas, e por acaso eu estava na sala e eu vi, e naquele momento eu já tinha um filho, né, então, por mais que eu estivesse publicando como nunca, eu pensei, poxa, uma empresa como a Braskem procurando um enzimologista, eu preciso agarrar essa oportunidade com todas as forças, me preparei como nunca e aceitei o desafio. Então, assim, tem um pouco de sorte, né? Nem sempre no mercado brasileiro a gente tem oportunidade de
de ter essa experiência corporativa como deveríamos, né? A gente forma bons doutores e nem sempre consegue absorvê-los na indústria. E como o Juan falou, tem uma questão também de perfil, e aí por isso que eu acho que esse Nova Talentos ajuda. A gente já teve bons casos de sucesso, e também teve casos de pesquisadores que tinham um bom desempenho acadêmico, porém não se adaptaram a um ambiente corporativo mais dinâmico, mais colaborativo, onde você acaba tendo que lidar com outras frustrações. A frustração do experimento não dar certo é a mesma, né? A frustração do querer fazer acontecer é a mesma, mas às vezes o seu projeto está voando, o seu micro-organismo está produzindo como nunca e batendo recorde se sua API está sólida. Mas às vezes você faz, e aconteceu, uma análise econômica e você mostra que a sua promissora tecnologia que você investiu 2 anos, tem um corpo de patentes relevante, está em piloto voando. A melhor recomendação que você, como líder do projeto, vai passar para a empresa é parar o projeto, porque você descobriu uma tecnologia, a Braskem, né? Teve a sorte, a gente prospectou uma tecnologia concorrente, catalítica, que tinha uma maior probabilidade de chegar ao sucesso e um custo mais baixo. E aí você tem que explicar para a equipe que, olha, tudo que a gente fez, claro que gerou valor, gerou aprendizado, etc., mas não vai ser a solução da Braskem, mas ajudou a chegar nessa rota catalítica. Então, tem que lidar com muitas frustrações, assim como no mundo acadêmico, só outras. Mas é um pouco a competência técnica na biotecnologia, seja lá na saúde. Eu era um enzimologista, né? Então, enzimas são enzimas. Uma vez que você entenda bem de enzimas, você vai entender de enzimas em diferentes conceitos. A mesma coisa para um cara que entenda muito de metabolômica, um cara que entenda muito de bioquímica. As perguntas mudam, mas os detalhes são muito próximos, né? Então, não tem nada de outro mundo também. Existe uma proximidade muito grande. Células são células, né? Enzimas são enzimas, e daí a gente segue. Isso, eu acho que é a vontade de querer procurar por soluções, né? Aprender sempre. Aprender muito. Procurar por soluções, open mind. Achei excelente a resposta dos dois. Eu acho que o nosso maior público aqui é alunos de graduação, mas a gente tem bastante pessoal que está na pós, está terminando ou ainda está, e eu acho que tendo esses dois relatos ajuda bastante, assim, quem está pensando em ir para a indústria. Eu acho que, ainda mais, poxa, com 2 históricos assim, realmente dá um incentivo a mais, né? Sim, e tem um ponto que eu espero que vou fazer um comentário aqui, eu espero que a academia esteja mudando, né? O ambiente numa empresa de alto nível, né, bem, entre aspas, educada no Brasil, ele é mais agradável, mais leve do que muitas vezes o ambiente acadêmico em algumas realidades de laboratório, né? Então você tem uma cultura mais cordial, os tratamentos são mais profissionais, enquanto que na universidade, principalmente na minha geração, na geração do Juan, no final do século passado, né, a gente vai falar, mas no tanto tempo, 1999, 2005, a gente ainda tinha muitos casos de um assédio acobertado, né, o sistema aceitava isso muito bem. E na academia, no mundo corporativo, cada vez mais isso é zerado. Você tem N canais de linha de ética, linha disso, linha daquilo, para garantir que realmente você consiga ser quem você é, de uma forma agradável, de uma forma plural, e nem sempre isso acontece, não acontecia no mundo acadêmico, eu espero que tenha mudado, mas isso é um lado que, conversando com meus colegas que ainda estão na academia, ainda tem alguns desafios, né? Então, isso é uma vantagem do mundo corporativo. A outra, acho que é um bom contraponto, né? Quem vem para o mundo corporativo versus uma carreira de docente numa universidade pública, é que você vai ter que, por mais que o salário possa ser potencialmente maior, você não está concursado. Então, de alguma forma, você tem que lidar com essa realidade, né? Você pode estar desempenhando muito bem e ser eventualmente desligado por um motivo de força maior, a empresa pode ser vendida, a área pode ser extinta, como, por exemplo, você pode não estar desempenhando tão bem e você pode ser desligado. Então,
você tem que lidar com essa segurança ou insegurança nos dois casos. Acho que isso é um ponto que tem pessoas que preferem, né, por natureza, um ambiente mais estruturado para fazer o seu desenvolvimento mais maior solidez, né? Então, começando, acho que a gente teria mais algumas perguntas, mas infelizmente eu vou ter que encerrar aqui, porque acabou o nosso tempo, mas eu gostaria muito de agradecer vocês dois. Eu acho que a palestra, tanto a parte técnica, né, apresentar as áreas que vocês falaram da empresa, ajudou muito a gente a entender também alguns projetos que vocês estão desenvolvendo, outras áreas que a gente pode estar atuando, mesmo sendo biotecnólogo, né? E também a experiência pessoal de vocês. Eu acho que também ajuda bastante a gente a guiar a gente e também serve um pouco como inspiração. Então, muito obrigada, de verdade. Obrigado pelo convite, Kelly. De duas coisas, vou passar, desculpa, eu sei que a gente já estourou o tempo, mas tem duas mensagens que são legais. Se eu não passar, me cobre, eu vou passar a questão do estágio, do programa de estágio da Braskem. Segundo ponto, foi muito bom o evento, pena que eu não pude ver, eu só consegui ver você, Kelly e o Juan, a gente não consegue enxergar todo mundo, mas fica aqui o convite, né? A gente coloca à disposição, quem sabe no próximo ano, sem Covid, para a gente estruturar no próximo evento, quem sabe uma visita ao nosso laboratório em Campinas, para alguns de vocês. A gente está super aberto. É muito fácil de me achar e achar o Juan no LinkedIn, então, poxa, fiquem super à vontade para nos adicionar, falar, né, discutir. A gente gosta disso, a gente gosta de pessoas, né? A gente gosta de micro-organismos, de enzimas, mas também gosta de pessoas. E é uma pena a gente não estar face-to-face, tomando um café e evoluindo um pouco mais. Quem sabe no próximo ano. Sim, espero. Perfeito. Também para fechar, eu gostaria de deixar assim, a minha mensagem pessoal que esteja interessado, por exemplo, na área de propriedade intelectual, pode me procurar pelo LinkedIn, mandar as perguntas, se quer entender um pouco mais, eu vou ficar muito feliz em responder, né? E por último, assim, vejam que a atualidade não é mais alguém contratando vocês, né? A realidade é vocês criando. A realidade é isso, né? É criar soluções. Não importa se, não interessa se o que vocês fizeram deu certo, deu errado. Isso não existe mais. Essa mentalidade não existe mais. Existe tentar e procurar soluções. Essa é a minha mensagem para vocês. Não esperem que eu vou fazer meu mestrado, meu doutorado. Não esperem que os outros falem para você o que você tem que fazer, sino que vocês têm que sair com suas próprias pernas e ir atrás do que vocês querem, atrás do mundo, né? Essa seria a minha mensagem.